Arthur Lira, presidente da Câmara de Deputados Federais, recua do PL do estuprador. Foi, André, foi. E a sarna? A sarna é de quem? Santa Catarina está infestado de sarna. E estão dizendo que a sarna é de Bolsonaro. Pense você, não é? Agora eu fico pensando o seguinte: as redes sociais, todo mundo fala que ela tem uma capacidade muito grande de criar idiotas. Mas não é verdade. A rede social ela não cria idiotas, ela alimenta idiotas. Só que tem um porém. Foi a rede social também que derrubou toda a factoide do PL do estuprador e trouxe a verdade à tona. Então, o problema não é as redes sociais. O problema são os idiotas que se deixam ser manipulados pelas redes sociais a partir de pseudo doidura e tudo, tudo, tudo. E por que eu quero ressaltar isso? Porque nesse momento tem um grupo que está recuando, que é Arthur Lira, e tem um outro grupo que está pagando para ver, que está pagando para ver. Teve uma audiência pública no Senado Federal, tendo como autor e propositor da audiência o senador Eduardo Girão. E uma audiência totalmente esvaziada. Mas ele fez o absurdo, o absurdo. Eu vou colocar aqui. Contratou até atriz para fazer encenação lá nessa audiência pública. Eu vou deixar aqui do lado, mas eu não quero botar áudio nem nada, porque a gente não é obrigada a esse tipo de esculacho e de idiotização e de ridicularização diante desse contexto do PL do estuprador. Ele fez uma audiência pública, contratou uma atriz para fazer uma dramatização e tal. Um médico Calil lá de Goiás, uma vergonha, senador, fez toda a simulação de um aborto e tudo, enfim. Para quê? Para a idiotização das redes sociais. Porque a partir dessa audiência aqui, ele vai fazer os cortezinhos, os videozinhos e soltar nas redes sociais e os bolsonaristas vão reverberar isso. Ele está pagando para ver. Mas para ele pagar para ver, está muito fácil. Ele é senador e o projeto está na Câmara de Deputados Federais. Então, ele está pagando para ver, mas ele mesmo, no momento, vai ser atingido, em aspas. Então, meu querido, isso aqui, olha lá, isso aqui é para fazer os recortezinhos, os videozinhos, e lacrar nas redes sociais, com aquela dramatização toda, e não trazendo a verdade dos fatos sobre esse PL do estuprador. Inclusive, o autor, o deputado federal Sóstenes Cavalcantes, líder da bancada evangélica na Câmara de Deputados Federais, veio falar que não é aquilo que nós estamos falando. Aí ele já botou a culpa no agente de saúde. É o agente de saúde que pode ser preso. Meu querido, esse projeto de lei é tão mal redigido, é tão confuso, que fica até difícil. Eu tenho a impressão que esse projeto de lei, tanto que ele está mal redigido, ele não foi feito para ser aprovado. Como disse o próprio autor dele, Sócio Cavalcantes, ele foi feito para testar o governo Lula e desafiar o Supremo Tribunal Federal, atingindo especialmente Alexandre de Moraes, que já deu uma decisão há poucos dias em relação ao estupro. Então, esse projeto de lei, na minha opinião, ele não foi feito para ser aprovado. Ele foi feito para trazer desgaste político ao governo, ao Supremo Tribunal Federal, e eles venderem essa ideia de que eles são pró-vida, defensores da vida, contra não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E querendo atingir, por exemplo, Alexandre de Moraes e Lula. Alexandre de Moraes não tem que se manifestar sobre isso, porque ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele nem deve se manifestar. Ele deve ficar adstrito e qualquer situação que chegar lá, ele poder votar e poder julgar com imparcialidade e com a maior tranquilidade possível. Mas Lula não. Lula se manifestou, porque o objetivo é atacar Lula, então por isso nós temos que reverberar isso. Eu vou mostrar a fala de Lula aqui para você curtir e compartilhar, porque quem eles querem atacar se manifestou e falou claramente:
que é contra o aborto, mas que isso é uma situação muito mais profunda do que essa situação de aborto. Vamos ver aqui a fala de Lula e vamos comentar. Candidato em 2006, fui candidato em 2022, ou seja, é que eu, Luiz Inácio Lula da Silva, sabe, fui casado, sabe, tive 5 filhos, 8 netos e uma bisneta. Eu sou contra o aborto. Entretanto, como o aborto é a realidade, a gente precisa tratar o aborto como uma questão de saúde pública. E eu acho que é insanidade alguém querer punir uma mulher numa pena maior do que o criminoso que fez o estupro. É, no mínimo, uma insanidade isso. Eu, sinceramente, à distância, não acompanhei o debate, sabe, muito intenso no Brasil. Quando eu votar, vou tomar ciência disso. Eu tenho certeza que o que tem na lei já garante que a gente haja de forma civilizada para tratar com respeito, para tratar com rigor o estuprador e para tratar com respeito a vítima. É isso que precisa ser. Pronto, é isso. Tratar com rigor o bandido e tratar com humanidade a vítima, que nesse caso é a mulher. E é interessante que quem conseguiu e está conseguindo derrotar todas essas factoides são as redes sociais. Então, as redes sociais, ela tem um elemento muito importante, que ela pode ser usada, sim, para idiotização das pessoas, e não se engane, a partir dessa audiência pública de hoje, do senador Eduardo Girão, virão um monte de videozinhos com apelativos, falando que não é o que a gente explica e tudo mais. E a gente não pode cair nessas mentiras. Aborto no Brasil é crime. Eu não sou a favor do aborto. Aborto é crime. Ponto. Ok? Ok. O que eles querem fazer é criminalizar 3 hipóteses de interrupção da gravidez quando é legal, a partir da 22ª semana. Se tudo no Brasil funcionasse às mil maravilhas, tivesse uma saúde urgente, pronta e tudo, eu não falaria nada. Mas não tem, gente. Não tem como. Tem mulher aí que foi estuprada e que foi negada 3 vezes o aborto dela sem que ela descobriu. Entende? Dificultar a situação. Aí chega na 22ª semana, aí não tem jeito. Então, a gente tem que respeitar o corpo da mulher, o sofrimento dela, das crianças que são estupradas, muitas crianças, 60% a 70% dos estupros ocorrem com pessoas menores, com mulheres menores de 14 anos. Até ela descobrir, perceber que está grávida e perceber toda aquela situação, já passou. E na lei não fala nada de 22ª semana, nem nada disso. E o projeto é muito, sabe, muito confuso. Por isso que eu acredito que ele não foi feito para ser aprovado, ele foi feito exatamente para afrontar o governo e o Supremo Tribunal Federal, usando as mulheres, né? Tirando a dignidade, querendo assumir o poder sobre o corpo da mulher, e não adianta. Se a gravidez vier em decorrência de estupro, não importa o prazo, a mulher tem direito de interromper a gravidez. Se for em decorrência do feto ali ser anencefalo, a mulher pode interromper, e não interessa que mês. Se for também o caso do estupro anencefalo, e se a mulher tiver risco de morte, a mãe, ela também pode interromper. São os casos legais. O resto, tudo é crime, aborto. Então, assim, infelizmente, é essa a situação hoje. Nós temos um grupo no Congresso Nacional do quanto pior, melhor. E é isso que eles estão fazendo. Arthur Lira recuou, 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 recuou feio. Por quê? Porque ele viu que isso poderia virar um fora Lira nacional. Porque as mulheres foram para as ruas. Em 9 estados aí teve manifestações. Então, Arthur Lira recua,
E de outra banda, Eduardo Girão prepara o palco para fazer palanquete e continuar com as narrativas factoides a partir dessa audiência pública que vai ter os recortes. E como que a gente combate isso? Com informação. Trazendo como a gente traz. Você curte, o YouTube leva, você compartilha e a gente alcança outras pessoas. Porque é lamentável uma situação dessa. Tanta coisa para ser feita no Brasil. Esse povo não faz. Não obstante, eu tenho que dizer, a renda média do trabalhador cresceu agora 4%. Saiu hoje, ontem, né? Essa semana passada, pelo IPEA. Isso tudo em decorrência do crescimento do emprego. O desemprego caiu, a menor taxa dos últimos 10 anos. Caiu para 7,5%. E a indústria cresceu quase 9%, cresceu 8,4%. A indústria cresceu, a renda média do trabalhador cresceu e o desemprego caiu. Enquanto isso, Lula está trazendo resultados para a economia. E é por isso que eles entram em pânico. Aí eles precisam criar esse tipo de pauta, esse tipo de coisa que traz comoção para tirar os holofotes do trabalho e do bom trabalho de Lula, especialmente na economia. Porque tudo que eles querem é derrubar o governo Lula e ganhar as eleições de 2026. Vocês têm ideia? O que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar. É porque a ivermectina está na minha cabeça, a ivermectina. Eu vou falar da ivermectina, então. Vocês lembram do ivermectina que as pessoas tomam para Covid, que Bolsonaro fazia assim, ó, a caixinha de. Ah, toma, aí, pois é. Pois é, Bolsonaro fazia propaganda de ivermectina, daquele outro trem lá, cloroquina e tudo mais. E agora deu um surto de sarna em Santa Catarina. E os especialistas estão dizendo que foi criado uma super resistência à sarna. Por quê? Porque a ivermectina, aqui, que Bolsonaro passava para as pessoas da Covid, criou uma super resistência, porque ela era para vermes e parasitas. E como as pessoas tomaram, e até hoje tem gente tomando, em vez de tomar a vacina, vai lá tomar esse trem. Aí criou a super resistência. Aí tem a sarna e eles não conseguem. Passa os remédios tudo e eles não conseguem derrubar a sarna. Tá uma crise lá no sistema lá de Santa Catarina de sarna. Graças a quem? Ao charlatão aqui, ó. Inclusive, teve a CPI daqui da pandemia. E foi pedido que Bolsonaro fosse indiciado, investigado por charlatanismo, curanderismo, charlatanismo. Por quê? Ele não pode passar remédio para ninguém. Ele não é médico, ele não é farmacêutico, ele não é nada para fazer isso. Ele que fez, ó. E agora tem as consequências. O surto em Santa Catarina de sarna, segundo alguns especialistas, é o surto do Bolsonaro de sarna, porque, pelo uso exagerado de ivermectina, viu? E falar nisso, Valdemar Costa Neto está com saudade de Bolsonaro. Valdemar Costa Neto pediu de novo para Alexandre de Moraes, e ele disse isso, disse que está com saudade de Bolsonaro, para ele liberar os dois conversar, que ele está com muita saudade de Bolsonaro. Eu acho que ele está com saudade de outra coisa, né, gente? Né? Não é nem do Bolsonaro, né? Das coisas, das tretas. Por falar em treta, eu acho que Alexandre de Moraes não vai liberar, não, para eles conversar, não. Calma. E por falar em treta, Pablo Marçal. Pablo Marçal foi criticado por alguns bolsonaristas porque ele se encontrou com aquele que foi prefeito de São Paulo. Como é que chama, gente? Aquele que foi prefeito de São Paulo, pequenininho, que bateu em Bolsonaro até por causa da pandemia. Como é que chama? Dória. Dória, o Dória. Porque Pablo Marçal encontrou com Dória, porque Pablo Marçal queria saber alguns conselhos, Dória, né? E Dória é de direita, tal. Aí os bolsonaristas foi meio que para cima de Pablo Marçal, aí. Falou, você é bolsonarista ou você não é bolsonarista? Aí Pablo Marçal publicou, agora há pouco. Sabe o que o Pablo Marçal falou? Ai, adoro. Eu quero que essa direita se imploda. Ela está se implodindo já. Falou assim que conversou com Dória, tem alguns, só que tem um porém. Dória tentou, a todo custo, convencer Pablo Marçal de ser o vice de Ricardo Nunes. Aí Pablo Marçal falou assim, ó,
Vocês estão falando mal de mim, sendo que um dos articuladores da candidatura de Ricardo Nunes, que Bolsonaro está apoiando, é João Dória. Ele é um dos principais articuladores dessa pré-candidatura ali, vai ser da eleição de Ricardo Nunes. Uai, aí não vai nada, ué. Bolsonaro apoia Ricardo Nunes, que tem como um dos principais articuladores João Dória, que meteu o cacete em Bolsonaro, principalmente por causa da pandemia. Ué, não entendeu, não? E o bolsonarismo? Cadê o bolsonarismo? Aquele de, pô, imorrível, imbrochável, faz e tiro, bomba e bala. Hã? Adoro! Vai, Marçal, continua falando, continua entregando os podres, escondido, porque tem muita gente aí, ó, tá sendo enganada. É os idiotas das redes sociais que é enganado, porque deu pátria, família, liberdade, tudo patifaria. Vou repetir. Pablo Marçal disse que Dória é um dos principais articuladores da campanha de Ricardo Nunes, que tem o apoio de Bolsonaro, sendo que Dória é de direita, 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 direita contra o bolsonarismo, que os dois bateu ali, já brigou já. Aí Pablo Marçal disse assim, não estou entendendo, tentam vocês não, aí? Vocês estão brigando com a pessoa errada? O candidato de Dória é Ricardo Nunes, que está trabalhando ali junto, e Bolsonaro está apoiando. Eu não estou entendendo mais nada. Quem é bolsonarista, afinal de contas, desse povo? Hã? E outra coisa, Bolsonaro está lascado. Ele tem que pagar as dívidas dele. Ele tem que apoiar quem ele tem que apoiar. Ele não vai apoiar quem ele quer, não. Entendeu? E eu acho pouco. Por quê? O Pablo Marçal está trazendo toda essa podridão e esse esquema de manipulação que usa para manipular as pessoas. É a direita, extrema direita e a loucura. E eu acho pouco. Eu não gosto de fofoca, não gosto de fofoca. Mas eu gosto da verdade. Sabe o que o Marçal falou? Não vou, não. Eu não vou ser vice de ninguém. Isso mesmo, Pablo Marçal, isso mesmo. Eu não vou ser vice de ninguém. Isso mesmo, Pablo Marçal, muito bem. Vamos dividir os votos da direita, isso mesmo, Pablo Marçal. Vai para frente, Pablo Marçal. Pablo Marçal, sabe o que ele está fazendo? Sem querer, ele está fazendo. Ele está desmascarando o bolsonarismo. Ele está desmascarando o bolsonarismo, Pablo Marçal. Está deixando o bolsonarismo nu e mostrando o factoide, o engano, a hipocrisia e a manipulação que fazem em relação às pessoas. E eu, o que eu acho? O que eu acho? Eu acho é pouco. Pablo Marçal, não vai mesmo não. Eu sou um cara duro. Não vai não. Mostra quem manda aí nesse trem. E vai para cima. Não deixa barato, não. Não deixa barato, não. E a sarna é de quem? De quem que é a sarna? Minha que não é. Ai, meu Deus do céu. A sarna não é minha, não. Ah, meu querido, olha, Flávio Dino tomou uma decisão sobre o orçamento secreto. Flávio Dino marcou audiência sobre o orçamento secreto. Ele disse que está tendo orçamento secreto ainda. O tal da emenda PIX. Ó, ó. Aí o que ele fez? Porque isso estava no gabinete da Rosa Weber, a ministra Rosa Weber, que se aposentou compulsoriamente, porque deu 75 anos, aí ela teve que ir para a aposentadoria compulsória. Aí o Flávio Dino assumiu o gabinete dela. Aí esse trem do orçamento secreto estava nele. Aí o que ele fez? Ele tomou uma decisão, ele marcou uma audiência dia 1º de agosto. Ele intimou a Advocacia Geral da União, o advogado-geral do Senado, o advogado-geral da Câmara de Deputados Federais, o presidente do Tribunal de Contas da União, o presidente da Controladoria Geral da União e o advogados do PSOL, porque foi o PSOL que entrou com a ação. E ele quer saber o que está acontecendo. Como é que é esse trem de emenda PIX? Como é que é? Que entrou no lugar do orçamento secreto? Como é que é? Vai ter que ter transparência, meu querido. Qual que é a transparência, Andréia? Meu querido, bota uma coisa na sua cabeça. Onde tem dinheiro público, tem que ter publicidade. Quanto foi
para onde foi, por que foi, com que gastou, para quem? Para quem, quando, onde, como, por quê, centavo por centavo. Tem que ter tudo. E isso tem que ser transparente, não pode ser secreto. Nada. Tudo transparente, que é dinheiro público. Aí inventaram o tal do orçamento secreto lá, né? E Bolsonaro calou a boca dos deputados e senadores com orçamento secreto. Por isso que o Bolsonaro não foi caçado, impeachmentado. Porque o que mais Bolsonaro fez foi crime de responsabilidade. Só que eles fecharam os olhos e a boca e os ouvidos e abriram os bolsos para entrar o dinheiro. Por isso que não foi caçado. Entende? E agora vão ter que explicar. O que é isso? O que é isso? Eu quero saber, ué. Então, Flávio Dino acabou de intimar e marcar audiência no dia 1º de agosto, para saber o que é isso? O que é? Dinheiro público? Dinheiro público? Tem que ter explicação. André Mendonça. André Mendonça negou mais um habeas corpus e manteve a prisão de um ali, preso. Aquele, Santinho, do Pauoco, do dia 8 de janeiro. O cara aprontou no dia 8 de janeiro, foi levado, né, tocado. A gente fala gadinho, mas o Mauro Cid falou que não é gadinho, falou que é bagrizinho. Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, chamou de bagrizinho. Foi lá, fez, está preso. Aí ele entrou com habeas corpus. O habeas corpus foi para André Mendonça. André Mendonça falou, não, mantenho a prisão. Tem que entrar com esse habeas corpus? Não é para mim. Você tem que entrar com esse habeas corpus para Alexandre de Moraes. É ele que manda nessa bagaça. Eu estou falando com as minhas palavras, né, gente? Porque ele já deve estar por aqui, esse aqui, ó. Porque não é o primeiro, não. O do Clezão, você lembra do Clezão? O primeiro habeas corpus foi para ele aqui, ó. E ele negou, na época. Por quê, André? Porque ele não é o competente ali dentro da regra regimental do Supremo Tribunal Federal. O competente para falar sobre isso é o relator, é quem mandou prender. Se X mandou prender, o habeas corpus tem que ir para X, porque é a X que pode soltar ou não. Aí estão entrando com o habeas corpus para esse aqui, ó. Aí esse aqui fala, não, gente, eu nem mando nisso aqui. Ó, eu não quero problema para minha vida. Aqui, ó, esse aqui. E vocês sabem que ele também deu um voto falando que podia chamar Bolsonaro de bandido, assassino e ladrão de joias. Ele aqui, ó. Só que a maioria do Supremo lá, 8, diz que não pode. Não pode. Não pode, não. Aí o que aconteceu? Recebeu a denúncia contra o menino lá, Janones. Esse aqui votou, pode. Imunidade parlamentar, aí o André Janones podia fazer isso. Aí os outros ministros, por 8 votos, decidiram que não pode. E que agora vai ter julgamento. Vai ter julgamento. Então para aí. Para aí, Andréia. Perceba agora, perceba, meu querido, perceba. Então, quer dizer, se o deputado e o senador não pode chamar Bolsonaro de ladrão de joias, então eles não podem chamar Lula de ladrão também? Pode também não. Pegou? Pegou? Como diz o Pablo Marçal, pegou o código! Pegou o código! Ah, meu Deus, bom demais, viu? Vi essa direita se implodindo. Pegou o código? É o seguinte, meu querido. Eles estão usando um caso em relação a Bolsonaro para daqui a pouco proibir todos os casos em relação a Lula. Esses deputados, senadores, ladrão, pois é, o pau que bate em Chico bate em Francisco. Se não pode chamar Bolsonaro, também não pode chamar Lula. Se chamar é o quê? É o quê? É o quê? É crime. Entendeu? Pegou? E era isso que André Mendonça não queria. André Mendonça leu nas entrelinhas. E eu fiquei só vendo, porque eu pensei, nossa, eu acho que vai liberar. Será que vai liberar? Nunes Marques, por exemplo, votou, ó, não pode não. Não pode chamar Bolsonaro de ladrão, não. Resumo da ópera para vocês. Se não pode chamar Bolsonaro, não pode chamar Lula. Entendeu? E vão se lascar. Daqui a pouco,
todos esses que continuam fazendo o trem sem poder fazer. E nós, André, nós pode? Sim, não pode, não pode, não pode, não pode. E por falar nisso, vai se encerrar, segundo informações, essa semana ainda, mas eu estou acreditando que vai ser nessa semana ainda não. Eu estou acreditando que vai ser dentro desse mês, mas nessa semana eu não estou acreditando muito não. Vai encerrar o inquérito do roubo das joias, em que Bolsonaro acredito que será indiciado por vários crimes, ele e uma organização criminosa. Ele é uma organização criminosa, a questão das joias. Isso vai ser encerrado agora. Vamos ver o que vai dar, né? Foi descoberto uma nova joias. Hoje é que dia? Amanhã. Amanhã. O menino foi intimado. Mauro Cid e o pai dele, Lorena Cid, foi intimado para depor de novo. Salvo engano, é amanhã, 18, né? Amanhã, na Polícia Federal. Por quê? Porque encontraram a nova joia. Aí não sei, né? É aquela história, né? É uma peninha. É só puxar, que vai sair uma feijoada inteira. Viu, meu querido, minha querida? Tem outra informação aqui que eu tinha? Do Gênito. Ah, Gênito. Sabe o delegado Gênito? Aquele delegado que até consolou a família da Marielle Franco, Gene, era um delegado, tinha o delegado Gênito e o delegado Rivaldo Barbosa, lá do caso Marielle. Pois é, esse Gênito aqui, ele está sob restrições, ele foi afastado das atividades, está sob medidas cautelares. Aí ele está querendo o salário dele, porque o salário dele foi suspenso. Aí está doido, 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 pedindo a liberação do salário dele. E eu não sei o que vai dar para ele, viu? Eu não sei, não. E por falar nisso, eu acho que não vai liberar também, não. Acho que vai esperar mais um pouco. Questão da Marielle Franco, ele estava junto ali, era um dos articuladores ali, para mudar o foco das investigações para não achar os mandantes, que foi ali o menino. Menino não, tem nada de menina aqui não. Depois vocês brigam comigo. É o cachorro, não. Tadinho do Pet, gente. O Pet não tem nada a ver com isso, não, menino. O Chiquinho Brasão. Chiquinho Brasão. Falar nisso. Amanhã. Amanhã. Amanhã, o Supremo Tribunal Federal vai analisar a denúncia. Chiquinho Brasão, Rivaldo Barbosa, Domingos Brasão e toda a situação. Vai e vai analisar se recebe ou não a denúncia do Procurador-Geral da República. Vai receber. Aí vai começar o processo formal criminal do Supremo, viu? Vai ser amanhã. Aí, na quarta-feira, a Jaque Rocha, que foi a única que teve a coragem de fazer um relatório, gente. Ó, 1, 2, 3, 4, acho que uns 5 correu para não fazer o relatório de cassação de Chiquinho Brasão, que é deputado federal. A Jaque Rocha foi a única que teve coragem. Negra, mulher negra, tinha que ser, né, para ter coragem. Fez o relatório para cassação de Chiquinho Brasão, que é um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, junto com seu irmão, Domingos Brasão, e o Rivaldo Barbosa, delegado, que estão tudo presos, está tudo preso. Aí, na quarta-feira, o Conselho de Ética vai analisar ali o relatório, se ele vai ser cassado ou não, tá? Eles estão esperando amanhã, que amanhã tem o quê? Análise da denúncia e o recebimento da denúncia, acredito. A partir disso, na quarta, vai ser a votação na comissão de ética ali, da cassação dele, que ele vai ser cassado. Aí, depois, a posteriori, vai para onde? Vai para o plenário. Aí, no plenário, eu quero ver se vai ter um tal de Eduardo Bolsonaro, deputado federal, que fez vídeo pedindo para o pessoal votar para tirar ele da cadeia, não é? Quando da votação da análise da prisão dele por Alexandre de Moraes, eu vou ver se ele vai ter a coragem de novo de fazer um novo vídeo para não caçar o mandato dele, né? Inclusive, a gente não gosta de fofoca, mas só análise de informação. O PL peso votou para livrar Chiquinho Brasão, um dos assassinos, mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, da cadeia. E o bandido, André? Ué, bandido bom é bandido morto, segundo o que eles falam. Não é verdade. Não é verdade. Pelo que eles falam, parece que só se não for mãe, pai, filho, cunhado,
amante, aderente, consequente, amigo, parceiro, parça, né? Só, porque aí só sobrou os outros, não é? Mas embora a gente tenha que dizer que bandido bom é bandido o quê? Ressocializado. Para isso ele precisa sentir o caráter pedagógico da pena. Inclusive, em relação à saidinha, sabe a saidinha? Que o Congresso fez aquela presepada toda de videozinho, lacrador, de bandido bom, bandido morto, toda aquela palhaçada. Coitadinho do palhaço, não tem nada a ver com isso, não. Quem vai decidir isso? Foi aprovada a lei, não foi? Eles derrubaram o veto de Lula, não foi? Foi. Quem vai decidir isso? O juiz da execução penal. André? Porque eu sempre falo para vocês que o Supremo Tribunal Federal tem a última palavra em relação à constitucionalidade, não é? É o Supremo que julga uma lei, no caso em concreto, e pode falar é inconstitucional, não vale nada. O Tribunal de Justiça também pode fazer isso, e um juiz também pode fazer isso. Fazer assim, ó, olha a lei, não. Ó, é inconstitucional, não vou cumprir. Um juizinho faz isso, né? Faz. É por isso que chega um monte de ação, vai entrar na ação, até chegar no Supremo. Porque não começa de uma coisa da minha cabeça e da sua, é fatos sociais. Que não é questão do estupro. Você acha que a questão do aborto chegou no Supremo Tribunal Federal por quê? Várias ações. Os fatos sociais afligem a sociedade. Nós temos um legislativo hoje que não legisla, que enrola e que faz uma farsa, idiotiza as pessoas usando as redes sociais. Aí chega na Suprema Corte, ela tem que decidir os fatos em concreto. O juiz da execução penal vai ver a lei, vai falar, o cara já está no semiaberto. Não cometeu crime com violência nem grave ameaça. Já cumpriu mais da metade da pena. Tem bom comportamento. Já sai para trabalhar. Proibido de sair para ter a convivência no Dia das Mães, por exemplo? Não, isso é inconstitucional. Isso viola a individualização da pena. Isso viola o caráter ressocializante da pena. Porque bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido ressocializado. Para isso tem uma série de critérios. Quem vai decidir isso, então? O juiz da execução penal. É ele que vai falar. Está liberado para saidinha. Por isso. Bom comportamento, já está no semiaberto, trabalha fora, tá se ressocializando a sociedade, tal, não cometeu crime violento nem com grave ameaça, determino, assinado, cumpra-se. Uai, Andréia, e todo aquele trabalho do Congresso Nacional, Andréia, foi o meu dinheiro, o seu dinheiro sendo jogado fora, queimando, porque nós estávamos pagando toda aquela patifaria, inclusive os salários dos deputados e senadores, que aprovaram essa lei inconstitucional. Enquanto isso, um monte de causas, um monte de situações que afligem a sociedade e eles não fazem um projeto de lei. Por quê? Porque eles precisam de palanquete, tocar tambor para maluco dançar, porque agora é ano de eleição e eles não estão nem aí se é constitucional ou inconstitucional. O importante é a gente lacrar nas redes sociais, idiotizando alguns e ter o voto dele depois. E pronto. Se vai ser cumprido, se não vai ser cumprido, aí é outra coisa. Aí nós fizemos o nosso dever de casa, porque eu sou um homem de Deus, pátria, família, patifaria, e agora foi o judiciário que está derrubando tudo. Isso é idiotização ou não? Só que eu não sei quem é mais idiota. Se é o político que faz isso, ou se é o do outro lado que acredita nisso. É a mesma coisa o PL do estuprador. A mesma coisa. A mesma coisa. Por isso que eu sempre falo aqui, quem gosta, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, vai se lascar. Porque aqui a gente vai falar, a gente vai explicar. Se você não gostar, não tem problema. Não se preocupe, não se preocupe. Meu querido, minha querida, aqui não, jacaré. Bota aí. E toca aí. Toca o like. Não é o gadinho. Muito obrigado. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.